Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar, né, para terminar o assunto aí sobre o tecido conjuntivo que nós iniciamos aí na aula passada. Só para retomar um pouco o assunto, né, nós estamos falando sobre os tipos de tecido, tecido epitelial, tecido conjuntivo, e em breve falaremos aí sobre o tecido nervoso e o tecido muscular, tá? Sobre o tecido conjuntivo, a gente falou do tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser o denso ou frouxo. Falamos também sobre os tecidos conjuntivos especializados, né, o adiposo, o cartilaginoso e o ósseo. E para hoje ficou faltando mesmo só a parte do tecido hematopoético, que eu vou iniciar já já. Desde já eu peço aí para vocês não repararem a forma como eu consegui gravar essa aula e foi através de uma gravação de chamada de vídeo que eu consigo compartilhar a tela e aparecer um pouquinho aí para vocês. E no mais é isso, eu vou ver se eu consigo continuar aparecendo, mas foca aí nos nossos slides, tá bom, gente? Então vamos lá, pessoal. O tecido hematopoético ou hemacitopoético, ele é o tecido responsável pela produção das células do sangue, tá? Então, ele produz todas as células que vão compor o sangue, como os glóbulos vermelhos, né? Conhecido também como hemácias ou eritrócitos, as plaquetas, os glóbulos brancos, e tudo o que é, né, produzido aí dentro do sangue. Ele tem uma origem, né, assim como os outros tecidos conjuntivos, no mesênquima, né, na formação do embrião. E uma grande diferença é que ele vai ter muita matriz extracelular, tá? Que vai fazer com que ele tenha essa fluidez, né, que o sangue tem, porque a parte líquida dele, que é composta pela matriz extracelular, é muito abundante, tá? Ele tem uma alta atividade mitótica, o que faz com que as células do sistema circulatório se renovem continuamente, e as funções dele é a produção de células sanguíneas, manutenção da homeostase, ou seja, né, do equilíbrio no organismo, a defesa imunológica através da produção dos leucócitos, né, e dos linfócitos, e também o transporte de células, gases e substâncias, né, o transporte de oxigênio, de gás carbônico e de substâncias como os nutrientes, hormônios, sais e tudo aquilo que, né, é necessário aí para o organismo. Aqui a gente tem uma foto, né, mostrando o que seria, né, a parte do plasma, que seria a matriz extracelular, e as células, né, mostrando as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Existe uma diferença também muito interessante, né, que é até utilizada aí no dia a dia da farmácia, que é a diferença do plasma e do soro. O plasma é por si só a parte líquida do sangue, né? Eu vou pegar o plasma, por exemplo, eu vou coletar o sangue de um paciente, vou colocar esse sangue num tubo de ensaio e vou centrifugar. Essa parte de líquida a gente chama de plasma, como eu falei anteriormente. Agora, se eu faço algum processo em que eu adiciono alguma substância nesse sangue, de modo a retirar o fibrinogênio dessa parte líquida, eu tenho isso de soro, tá, gente? O fibrinogênio é uma proteína, né, muito importante aí para impedir que esse sangue coagule, né? Está envolvido no processo de coagulação sanguínea. Então, muitas das vezes a gente precisa do soro para poder fazer determinado ensaio e não do plasma, tá? Uma coisa muito importante também que está envolvida aí essa questão do volume sanguíneo é os casos de hipertensão e hipotensão. Quando eu tenho hipertensão, eu tenho um aumento do volume de plasma, tá?
E esse aumento de volume de plasma, ele gera uma resistência muito grande nas artérias e nas veias, causando um processo aí de hipertensão, tá? Que está diretamente relacionada à resistência vascular periférica. E toda vez que eu também tenho uma redução do volume, eu tenho um processo chamado de hipotensão, tá? Essa hipotensão também é perigosa, uma vez que ele necessita de um volume mínimo de sangue no organismo para que ele funcione aí corretamente. O tecido, né, hematopoético, ele pode ser de dois tipos: aqueles que têm uma origem mieloide, né, e vai produzir hemácias, leucócitos e plaquetas, ou linfóide, tá? A medula óssea, gente, é o principal órgão hematopoético, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a medula óssea e o transplante de medula óssea. Por que a medula óssea é importante? Porque ela é uma parte ativa, com uma grande produção de células, e ali nós temos as células, né, pluripotentes, que são as células que são capazes de originar novas células do sangue, tá? E a localização preferencial dela é nos ossos chatos e nas epífises, por isso até que se faz a coleta da medula óssea em casos de doação dos ossos chatos lá da bacia, tá? Na criança, gente, existe uma predominância dessa medula vermelha e ela é reduzida aí conforme a idade, né, tornando então maior quantidade de medula amarela, que é uma medula, né, rica em gordura. A célula tronco hematopoética, né, gente, ela realiza um grande papel nesse assunto, porque ela é uma multipotente, ela pode dar origem, né, a outros tipos celulares, tá? Os eritrócitos, os leucócitos, as plaquetas, por isso que a medula óssea ela é tão importante aí em doenças como a leucemia. Só para caracterizar aqui para vocês, né, eu tenho assim, uma célula tronco pluripotente, e a partir de diversos estímulos, né, de diversas substâncias que vão estimular essas células, elas podem se diferenciar para uma linha ou para outra, tá? Quando eu tenho uma célula tronco de origem mieloide, ela vai dar origem, né, aos glóbulos vermelhos, às plaquetas, aos eosinófilos, basófilos, neutrófilos e monócitos. Quando eu tenho a célula de origem linfóide, eu vou gerar linfócito B, linfócito T e as células natural killer, né, que são importantes aí para a defesa celular, né, a defesa imunológica. Então, aqui nesse slide, né, eu tenho a formação das hemácias a partir de uma célula originária, que é o hemocitoblasto. Esse hemocitoblasto é uma célula nucleada e ela vai amadurecendo até formar o normoblasto. Esse normoblasto, gente, ele perde o núcleo, continua a se diferenciar até chegar, né, nessa fórmula mais ovalada, parecendo uma balinha, né? Antigamente ela chamava de balinha soft, porque ela tinha esse fundozinho aqui. E essa célula da hemácia, ela não é capaz de se dividir, tá? E esse processo é regulado por hormônio eritropoetina, que é produzida pelos rins. Aqui, por fim, também eu tenho um processo de leucopoiese, onde os leucócitos, né, vão dar origem às células agranulares ou granulares. As células agranulares são os linfócitos e os monócitos, e como vocês podem ver, não existe grânulos no citoplasma dessas células, tá? E as células granulares são os basófilos, os neutrófilos e os eosinófilos, tá? Que possuem esses grânulos no citoplasma. Todas essas células aí estão envolvidas aí no processo de defesa imune. E por fim aí, gente, a gente tem a trombopoiese, né, que é a formação das plaquetas, que tem uma origem nas células dos megacariócitos, e esses megacariócitos vão fragmentando e dando origem às plaquetas que estão envolvidas aí no processo de coagulação sanguínea. Aqui só para finalizar, gente, só para mostrar para vocês, né, aonde fica a medula óssea, né? Ela fica no interior aí de ossos longos.
e está em grande quantidade de medula óssea vermelha na criança e vai se reduzindo aí com a idade. Como aplicações, a gente tem as anemias, as leucemias e a aplasia medular e a mielofibrose. E a gente estuda isso, né, detalhadamente aí na disciplina de hematologia. Aqui eu deixei para vocês as questões para vocês fazerem uma revisão sobre o assunto. Eu estou disponível aí para vocês tirarem dúvida. E no mais é isso, fico com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.